Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 21/6 de 2012. Bom, gente, nós tivemos um pregão de ontem muito enrolado, trabalhamos aí praticamente durante todo o pregão dentro dos limites do dia anterior. Fechamos praticamente no 0 a 0, então, palavras do pessoal da equipe aí no fim do dia, foi como se praticamente o pregão não tivesse existido. Tá? Então, foi isso que a gente enxergou aí ao longo do dia. Foi muito difícil da gente trabalhar dentro desse pregão, foi muito complicado. Tivemos poucas oportunidades, tivemos muita volatilidade, enfim, tem sido difícil, tem sido como nos últimos dias. Não adianta a gente esconder, a gente está conseguindo bons resultados, estamos conseguindo boas operações. Ontem não foi um dia tão simples, não foi um dia tão fácil, mas todos os outros aí a gente tem conseguido excelentes operações, apesar da volatilidade, apesar da dificuldade que a gente está enfrentando, a gente está conseguindo obter resultados consistentes. Tá? Para o dia de hoje fica então uma grande incógnita, a gente não sabe exatamente o que pensar, o mercado pode ir para um lado, pode ir para o outro, enfim. O fechamento de ontem não nos diz absolutamente nada, e é isso que nos deixa bastante preocupados, tá certo? Então, isso acaba preocupando bastante a situação. Vamos então direto dos gráficos, vou mostrar para vocês. A gente tem aqui o nosso IBOV, tá certo? Então, a gente tem aqui, como eu disse, dentro dos limites aqui do candle anterior, e fica complicado, né? Então, é difícil da gente escolher um lado para o dia de hoje. O mercado chegou a romper a máxima em relação ao dia anterior, depois acabou voltando e ficou aqui no 0 a 0, nos limites, então não tem muito o que falar, gente. Para hoje eu posso dizer para vocês o seguinte, rompendo aqui 57.611, passa a ter alvo em 58.110, depois 58.877, 59.900, até 60 mil pontos seria o objetivo. Se perder essa mínima aqui, 56.210, a gente deve vir testar este fundo aqui. Tá? Então, o mercado fez o repique, fez a correção que precisava fazer e pode já, se perder essa mínima, pode dar um sinal de venda. Então, observem aí que já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pregões que a gente não dá mais um sinal de venda no diário. Tá? Então, 9 pregões de alta, mas assim, um dia de volatilidade, mais um dia de volatilidade, aqui um dia de alta forte, aqui volatilidade, volatilidade de novo, mais um dia de alta, não muito forte, mas uma alta consistente até, aqui de novo, volatilidade, enfim, ontem de novo. Então assim, a gente tem subido, não está perdendo essas mínimas, e se perder, pode ceder de novo, pode vir testar esse fundo aqui novamente. Tá? Então, nós temos essa situação aqui para resolver, e vamos ver se a gente consegue então trabalhar, aproveitar as oportunidades que vão surgir desse possível movimento. Tá? Mercado americano, para o dia de hoje, nós temos aí trabalhando também ontem com muita volatilidade, fechando no 0 a 0, não rompeu máxima, não rompeu mínima, não deixou pista nenhuma do que vai acontecer no dia de hoje. Tá? Então também continuamos com a mesma lógica, também já há vários pregões não dá um sinal de venda, se perder essa mínima aqui de ontem na região dos 12.745, ele pode corrigir, aí já tem algo aqui na região dos 12.600 pontos aproximadamente, que seria essa região deste topo aqui. Mais ou menos aqui, 12.600 pontos. Tá? Então é isso que a gente visualiza para o dia também no mercado americano. Bastante difícil fazer a leitura hoje, tá, gente? Nós temos como indicadores sendo divulgados às 9h30, já saiu, então, Initial Claims, quantidade de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Às 11 horas nós temos 4 indicadores, que é Existing Home Sales, vendas de imóveis usados, nós temos atividade industrial da região da Filadélfia, e nós temos um relatório que compreende 10 índices já divulgados, que chama Leading Indicators, e temos também o Housing Price Index, que mensura o preço cobrado pelas hipotecas às famílias americanas, baseados pelos dados divulgados pelas agências Fannie Mae e Freddie Mac, tá certo? Então, já saiu aí a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego, e depois, agora às 11 horas, tem mais 4 notícias aí com relação à atividade industrial e dados sobre vendas de casas, tá certo?
Nós temos, então, para o dia, vamos iniciar as recomendações. Não temos muitas recomendações, tá, gente? Nosso relatório hoje ficou pequeno, uma vez que o mercado está bastante difícil da gente fazer uma leitura consistente, tá? Mas, de qualquer forma, vamos lá, iniciando então aí com o Cielo 3. Então está aqui a Cielo, ela pode ficar interessante ainda rompendo esses R$58. Ontem ela acabou praticamente não movimentando. O volume até que está interessante, até que está acima da média. Rompendo aqui esses R$58, passa a ter alvo em 58,43. Depois nós temos alvo aqui em 59,53, depois 60,39. Além da Cielo, nós temos também a TAM, fazendo máxima consistente ontem, trabalhando com uma alta de 1,56%. Rompendo agora os 48,20, ela passa a ter alvo em 48,98, depois lá nos R$49,85, tá? Dá para falar praticamente em R$50 aí para a TAM, pode dar uma bela operação no dia de hoje também, tá? Além da TAM, nós temos a Gol 4, então está aqui a Gol. Apesar dela já ter subido vários pregões consecutivos, a virada que ela deu ontem, ou seja, um invertido, depois fechar na máxima com um invertido desse, com volume acima da média, nessa região, ainda demonstra muita força. E no semanal ela tem mais um espacinho para subir aqui, talvez até essa região dos 10,50, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, rompendo aqui 10,19, ela tem alvo em 10,52. Depois podemos falar aí até R$11,03. Tá? Além da Gol, nós temos também a Braskem, BRKM5. Então está aqui a Gol, a Braskem. Mesma coisa da Gol, depois do invertido como ela deixou ontem, a gente teve aí uma bela virada. Fechando na máxima do dia, rompendo aqui 12,66, ela passa a ter alvo aqui nessa região dos R$13,13. Tá? Vou até ajustar aqui. R$13,12 seria o objetivo da Braskem. Então pode continuar desenvolvendo, fica interessante. O código dela BRKM5. Temos também o Banco do Brasil, BBAS3. Então está aqui o Banco do Brasil. Rompendo aqui 20,91. A gente passa a ter alvo aqui nessa região dos 22,09. Pode continuar o movimento. Ontem deu aquela enrolada lá nos 60 minutos. Conforme vocês estão vendo aqui, esperando as médias chegarem no preço, e se romper aqui esses 20,91, arredondando os R$21, pode ficar interessante aí com alvo no 22,09, tá? Além do Banco do Brasil, nós temos também a PDG, a PDGR3, então está aqui a PDG. Também interessante, fechamento, faltou fechamento na máxima, mas ela montou um pequeno pivô aqui no diário, ou seja, montou pivô lá nos 60 minutos, conforme vocês vão ver agora. Fez nova máxima aqui, rompeu essa zona de consolidação, corrigiu nas médias, já fez máxima de novo, significa que ela está em tendência, tá? Então, rompendo aqui 3,85 a PDG, tem alvo lá na região dos 4,07, e no semanal ela tem bastante espaço para corrigir ainda, tá? Então pode ficar interessante. Vale a pena acompanhar aí a PDG, o código dela PDGR3. Essas eram então as recomendações de compra. Vamos falar nas vendas BTOW3. Então está aqui a BTOW, está toda enrolada aqui nessa região, entre os 6,57 e os 5,90. Porém, gente, se ela perder esses 5,90, ela fica interessante com o objetivo aqui na mínima dos 5,05. Tá? Depois que ela fez essa mínima, corrigiu nas médias, não testou esse fundo ainda, e ela pode ficar muito interessante. Tá? Se perder 5,90, vale a pena vender sim, e dá inclusive para manter posição para swing trade, se a posição desenvolver, se o trade desenvolver aí ao longo do dia. Tá? Essa é a BTOW3, a BTOW, perdendo aí 5,90, a gente se interessa por ela. Tá? Temos também a Fibria, FIBR3, então está aqui na minha tela a Fibria, vocês estão vendo, ela vem de vários dias consecutivos de alta, acumula aí uma alta muito forte, vindo praticamente lá da região dos R$12, agora já está aqui nos 14, e deixou um grande invertido no dia de ontem. Tá? Então, se perder esses 14,10, ela passa a ter objetivo aqui nessa região dos 13,41, 13,40 aproximadamente.
mais ou menos aqui, ó, 13,20 por aí. E perdendo isso aqui, a gente pode falar no fundo dela, lá na região dos 12,34. Tá? Esta é a Fibria, o código dela é FIBR3. Além da Fibria, nós temos também a Suzano Papel, a SUSB5. O ativo está com bom volume há vários dias, confirmou a venda que a gente recomendou ontem, aliás, bela recomendação que a gente fez ontem de venda na Suzano. Quem vendeu já conseguiu segurar para swing trade, etc. Perdendo aqui os 4,38, ela pode vir buscar aqui essa região dos 4,05, tá? Esta é a Suzano, o código dela SUSB5, SUZB5, perdendo 4,38, temos alvo aqui na região dos 4,05. Além da Suzano, nós temos também a Embraer. A Embraer teve um dia de volume legal, vamos dizer assim, não foi espetacular, mas foi bacana, e ela está bem próxima de montar um pivô de baixa, um pequeno pivô aqui, de romper essa consolidação para baixo. Se isso acontecer, se ela perder os 13,40, a gente tem alvo nela até a região aqui dos R$13, tá? Então a Embraer pode ficar interessante, perdendo aí 13,40 com alvo lá nos 13, tá? Temos também Petrobras, PETR4, então está aqui a Petro, deixou ontem um grande invertido também, o volume está bem acima da média aí nos últimos dias, ela está interessante, e perdendo aqui esses 19,65, ela pode ficar interessante com alvo lá no fundo anterior, aqui nessa região dos 17,83, tá? Então esta é a Petrobras, código dela PETR4, perdendo aqui 19,65, alvo lá nos 17,83. Temos ainda a Vale 5. Então está aqui a Vale, também vem de uma alta muito consistente. Vocês podem ver aqui na semana, nós tivemos lá 3,3 há 3 semanas atrás, nós tivemos mais 2,87 na semana passada e acumulamos mais 3,8 nesta semana. Então estamos falando aí em 10% de alta. Nas últimas semanas já precisa de uma correção, perdendo esse 39,44 pode ficar interessante, com objetivos, primeiramente aqui nessa região dos R$38, tá? Aí perdendo esse 38, claro, tem vários objetivos aqui para atingir, região dos 37,26, 37, enfim, aí tem um monte de objetivo para baixo lá, mas vamos falar para hoje, principalmente aqui nos R$38 na Vale 5, tá? Temos ainda a OGXP3, então está aqui a OGX, a posição de ontem, que a gente havia montado, essa posição que a gente havia arriscado aqui nos R$10, a gente colocou o stop alguns aqui na região dos 9,73, 9,70, 9,69, enfim. Quem não estopou ontem está no limite de estopar hoje, o limite é 9,70, tá? O meu stop está em 9,69 aqui no RX, a gente montou a posição aqui nos 10, já gerenciamos risco e colocamos o stop aqui nos 9,73, 9,60, sem prejuízo algum. Então, se perder isso aqui, eu vou zerar a posição, porque aqui é o meu ponto de equilíbrio. Daqui para baixo eu começo a perder dinheiro, então eu não vou segurar ela além dos 9,70 e dos 9,70, 9,69, porque este é o meu ponto de equilíbrio, tá? Além da OGX, a OGX então para hoje pode dar uma venda, perdão. Falei da posição de swing e não falei do day trade, né? A OGX pode dar uma venda hoje, perdendo esses 9,74, o volume foi bem acima da média ontem, acumulou uma queda de 4,4%, e perdendo aí 9,74 tem alvo lá na região dos 9,03, tá? Além da OGX, nós temos também a MRV-E3, também está numa condição interessante, vem de nova mínima, corrigiu nas médias, deixou aqui o terceiro invertido consecutivo, perdendo 8,98, ela tem objetivo também para vir testar aqui essa região das mínimas 7,82. Aí temos também lá 8,65, enfim, tem vários objetivos aí, mas o principal deles 7,82, tá? Essas eram então as recomendações do dia. Vamos falar então um pouquinho sobre a BMF, iniciando com o contrato de café arábica, vencimento em setembro, ICFU12. Chama a atenção o contrato, deixou ontem um grande invertido, devolveu boa parte da alta do dia anterior e pode ficar de olho aí nesse 189, tá? Então perdendo isso aqui ele pode dar mais uma bela venda, tá? Quem quiser trabalhar com um pouquinho mais de risco pode até pensar em vender aqui no 191,80, que é a mínima de ontem, porque perdendo isso aqui ele deve vir testar 189, tá? Então
Está interessante o café para uma possível venda, mais seguro no 189, quem quiser correr um pouquinho mais de risco no 191,80. Tá? Os próximos contratos estão muito enrolados, que é o contrato de milho. A gente não recomenda nada, ele está muito enrolado esse mês aqui, não tem o que fazer com ele. O contrato de boi gordo, com vencimento em outubro, BGI V12, também está bastante volátil esse mês, não está desenvolvendo, vai para um lado, vai para o outro, deixa invertido, enfim. E o próximo é o contrato de dólar, WDO M12, com vencimento em julho de 2012. O contrato de dólar também está muito enrolado, a gente não recomenda operações aí entre os 20,20 e os 20,82, tá? Dentro desses valores é melhor ficar de fora, é uma consolidação. Se perder o 20,20, ele tem objetivo aqui na região, primeiro dos 20,00, depois do 19,91. Mas entre essa região aqui, a gente recomenda ficar de fora do contrato de mini dólar também, tá? E o nosso mini índice, WINQ12, então tá aqui, WINQ12, nosso mini índice, ele está trabalhando dentro dos limites do candle de ontem, tá? Não rompeu ainda esse ponto anterior aqui, esse topo anterior na região dos 58,277. E para hoje tem a mesma condição do Ibov, tá? Então, dentro dos limites do candle lá de terça-feira, então entre 58,277 e 56,810, a gente não recomenda a operação, tá? Ele vai ficar consolidado aqui e nós temos de novo que buscar ativos que estejam em tendência, tá? Para o dia de hoje, então, basicamente, pessoal, a gente recomenda assim, procurem ativos que estejam seguindo uma tendência própria. Podem ser as blue chips também, não tem problema nenhum. Ontem a gente viu algo diferente, algo que a gente não está acostumado. A gente viu, por exemplo, o nosso índice bastante enrolado, mas a OGX estava numa tendência forte. A Vale está numa tendência forte de alta e pode dar uma bela venda. Petrobras está numa tendência forte de alta e pode dar uma bela venda. Então, assim, o índice está muito enrolado, mas as blue chips aí, elas podem corrigir, podem entrar no movimento forte de tendência, e talvez isso possa ser a chave para a gente conseguir entender o nosso índice, né? Então, se a gente conseguir entender o movimento das blue chips, a gente vai conseguir entender o nosso índice de uma forma um pouco mais tranquila. Se Petro, Vale, OGX, enfim, começarem a ceder forte, o índice vai ter que cair também, não tem como segurar, porque elas são os ativos que têm mais peso, tá? Então, vamos procurar ativos que estejam em tendência e não tentar fugir só de operar volatilidade, que eu acho que é bastante complicado. No dia de hoje nós iniciamos sem tendência definida, tá? Então estamos, como eu disse, dentro dos limites de ontem, subindo aí 0,3%. O mercado americano, nesse momento, está trabalhando aí no 0 a 0, tá? Caindo 0,008, ou seja, está exatamente no fechamento do pregão de ontem. Então, olha a grande volatilidade que está deixando aqui o futuro americano no diário. Então, a gente não pode nem falar em praticamente nada antes dessa região aqui do centro, perdão, deixa eu marcar aqui, dos 12.829, antes de 12.829 fica muito difícil. E também temos aqui essa mínima, que também pode ficar enrolando aqui, tá? Então, estamos dentro dessa consolidação, observem aqui nos 60 minutos. E do Dow Jones também não está muito diferente, tá? Tirando aí um dia que ele trabalhou forte, a gente também já está trabalhando aí numa consolidação nos últimos 2 dias, nos últimos 4, esquecendo esse novo patamar de consolidação que a gente desenvolveu, tá? Então, a princípio não temos tendência para o dia, tá, gente? A princípio estamos bastante enrolados aí, vamos ter que aguardar alguma movimentação mais consistente, tá? Vamos ver o que o pessoal pede lá no chat rapidamente, nosso tempo está acabando. Meu amigo Luiz Ordonho pede lá o Itaú, Itube 4. Luiz, o Itaú continua horrível, altamente volátil, tá? São 2 ativos que a gente está tentando fugir aí nos últimos pregões, que é o Itaú e o Bradesco, tá? Então olha o que ele fez, deu sinal de venda ontem, voltou tudo, é invertido para tudo que é lado. Observe aqui, se você pegar nesse mês, vamos ver os dias em que não fechou nem na máxima e nem na mínima, tá? Nós temos aqui aqui fechou na mínima, perdão, aqui 1, 2, aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então são 9 em 13, tá?
Então, se você considerar que se não fechou na máxima, não estava em tendência forte no dia ou na mínima, de 13 pregões do mês, 9 deles não teve tendência. Tá certo? Então não vale a pena você se concentrar no Itaú. Esquece o Itaú e vamos se concentrar, por exemplo, em OGX, em Petrobras, em Vale, que estão em tendência clara. Tá? A Hipermarcas, a Zélia acabou de pedir lá a HYPE3. Zélia, a Hipermarcas está agora trabalhando uma consolidação nos 60 minutos. Tá? Então observa aqui há vários dias que ela não movimenta. E aqui assim, ó, se ela romper essa máxima aqui, 12,27, ela pode dar uma bela compra. Mas se ela perder aqui também esses 11,74, pode dar uma bela venda. Então fica difícil de recomendar alguma coisa no ativo. Tá? Ela ontem chegou a testar, não conseguiu romper, o volume foi baixo. Vem de uma alta consistente, deveria vir testar. Eu diria assim, deixa ela corrigir um pouquinho, se perder esse 11,74 ela pode ficar legal. Tá? O Jorge fala da CSNA3. Cara, CSN muito volátil, tá? Mesma coisa do Banco do Brasil. Do Brasil não, perdão. Do Itaú. Então vamos lá. Olha no mês, a maior parte dos dias ela não fechou nem na máxima nem na mínima. Vou contar com você. Foram 13 pregões. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cara, de 13 pregões, vamos dizer assim, em 11 ela não fechou na máxima nem na mínima, fechou enrolada. Está sendo bonzinho aí em 9. Então, cara, de 13 pregões, 9 ou 10 ela teve enrolada. Não dá para treinar isso, esquece ela, tá, Jorge? Por que você não treina a OGX, cara? Tá uma tendência forte. Por que você não treina Petro, Vale, que com certeza estão movimentando bem nos últimos 2, 3 pregões? Acho que vale a pena acompanhar esses ativos aí, tá? Dirceu pergunta a LLX. Dirceu, a LLX dá uma puxada forte no pregão de ontem, tá? Mas eu já não opero ela para day trade mais. O ativo já virou mico, tá custando aí R$ 2,50, então já passou a virar, já virou aqueles ativos que movimentam todo dia aí 4, 5, 6, 7%. Cada 2 centavos que ela anda é 1%, então você não consegue mais gerenciar risco de forma consistente, já não dá mais para entender o book, que já é lotado. Então assim, já não me agrada mais, já não cai mais nas minhas definições de risco que eu considero aceitáveis, tá? Então, recomendo que você fique de fora dela para day trade. Para swing trade, nós estamos estopando posição dela aqui na região dos 2,54, posição que a gente vendeu lá nos 3, então estamos faturando aí uma bela posição. Se ela romper 2,54, a gente vai zerar nossa posição de swing trade que a gente vem carregando aí há várias semanas, tá? É isso aí, gente. Vamos encerrando então. Convido todos, como sempre, para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, fazer lá o seu cadastro, além de ganhar 7 dias gratuitos para testar, para conhecer nosso curso ao vivo durante o pregão, você ainda ganha R$20 de desconto para comprar um de nossos cursos básicos, o nosso curso de entrada na promoção deste mês, tá certo? Então é isso aí, gente. Um bom pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos, aos demais um grande abraço e até amanhã pontualmente, às 9h30, e mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.